Está começando, está passando. Aqui só não sou doutora, né? Porque pedagoga não fala doutora, né? Nem fiz doutorado ainda. Já estamos ao vivo. Tá bem. Bom, boa tarde a todos, novamente, quase boa noite. E dando sequência, né, em continuidade à nossa programação, nós vamos falar agora o tema, né, de estratégias e abordagens de saúde pública no enfrentamento da violência contra a mulher. E para falar esse tema, nós temos aqui, eu e a professora Maria Angélica, o prazer de receber a convidada para discorrer sobre esse tema, que, aliás, já é nossa parceira há um bom tempo também, para falar desse assunto lá, aqui, né, na UFES. A pedagoga Edileuza Cupertino, ela é especialista em violência contra criança e adolescente pela USP, especialista em saúde do trabalhador pela EMESCAM, analista em gestão de saúde pela Fiocruz, e é cedida a CESA, trabalha como referência técnica de vigilância epidemiológica de acidentes e violência. Com esse currículo todo, é um prazer receber aqui, viu, Edileuza? E você agora está com a palavra. Muito. Em princípio, eu quero agradecer o convite. É um prazer inenarrável estar com vocês. Falar de violência não é atrativo, né? Ninguém quer saber de violência, sobretudo nas questões envolvendo saúde, né? Todo mundo pergunta, o que saúde tem a ver com violência? Tem tudo a ver, tudo. Na verdade, a gente deveria colocar a segurança pública por último, né? Porque só é caso de segurança pública quando as desigualdades sociais colocaram a família em situação de violência ou quando a educação não conseguiu dar conta de trabalhar as questões de gênero, de machismo, de desconstruir as questões de racismo, né? Por orientação sexual também, os preconceitos. Depois, a saúde não identificou precocemente sinais e sintomas de violência e a gente não pôde pedir ajuda na área social para tirar essa família em situação de violência, aí ela se torna crime e vai parar na segurança pública. Entende que todas as vezes que nós temos um caso na segurança pública por violência, todos nós, em algum momento, participamos da construção daquele crime, daquela produção da violência, né? Já estou entrando aqui na minha fala, mas se deixar, eu trouxe uma apresentaçãozinha, posso colocar? Antes, só um pouquinho, porque a Juliana vai precisar dar um aviso e a professora Maria Angélica vai te dar as boas-vindas. Muito obrigada. Obrigada a vocês pelo acolhimento. Nós, em nome da LAMFAC, que é uma Liga de Medicina de Família e Comunidade, gostaríamos de agradecer primeiramente a professora Patrícia e a professora Maria Angélica pela iniciativa desse simpósio e também agradecer a todas as nossas palestrantes que se dispuseram a poder participar com a gente. A gente também quer agradecer o apoio dos nossos patrocinadores, que são a OSPMed e a Medicel, que vão fazer e possibilitar a gente poder fazer um sorteio ao final desses dias de simpósio. Então, a gente vai ter uma lista de presença, que é necessário você ter no mínimo 3 presenças das 4 palestras que nós vamos ter, e é necessário ficar bem atento à palavra para você colocar no formulário, que vai aparecer no meio da apresentação da Edileuza. Então, todos fiquem muito atentos. Mas não por isso, só prestem atenção nisso, né? Com certeza a palestra vai ser muito boa. Obrigada. E gostaria de passar agora a palavra para a professora Maria Angélica, que gostaria de trazer algumas palavras para a gente. Bom, gente, já dei as boas-vindas e eu gostaria de reiterar as boas-vindas a todos que estão nos ouvindo, agradecer mais uma vez aos nossos alunos, a professora Patrícia pela parceria inestimável, né, por estarmos organizando, né, esse evento tão importante, agradecer especialmente a Edileuza, que estou tendo a oportunidade de rever depois de tanto tempo, e Edileuza, fica aqui o meu carinho, meu reconhecimento por você ser a brilhante
profissional que você é e por tua trajetória. Dizer que estamos extremamente felizes de estar te recebendo, né? Tivemos um momento muito importante com a delegada Michele Meira Costa, que trouxe muitas contribuições para a gente e gostaria de estar te ouvindo agora, né? Onde a gente pode estar cada vez mais absorvendo conhecimento para a formação dos nossos alunos em especial. Daqui a um tempo nós teremos médicos que estão tendo uma grande oportunidade dessa aproximação temática. Então, mais uma vez, obrigado, sejam muito bem-vindos todos e passo a palavra para você, Tildes. Obrigada. Angélica, você é sempre muito carinhosa, muito acolhedora, né? Quisera eu estar próximo do que você é em relação à formação profissional, da qualidade de ser humano que você é. Eu conheço um pouco, né? Mas eu estou no caminho. Se Deus quiser, a gente vai ficar cada dia melhor, né? Que nós estamos precisando de gente melhores nesse país, nesse mundo. Então, eu vou dar início à minha fala. Eu trouxe uns slides aqui para nos organizar, mas vocês, por favor, que estão na coordenação, pode me interromper a hora que vocês acharem que contribuirão comigo, tá? É mais um bate-papo. Apesar da gente estar longe, é só geograficamente. Na verdade, estamos todos bem pertinhos e é essa a intenção mesmo. Então, eu só botei aqui a minha apresentação, mas eu já fui elogiada demais, né? Não precisa dessa parte. Vou falar para vocês, então, um pouquinho sobre o que nós, na saúde, trabalhamos essas questões da violência, né? O que nós estamos falando de violência na área da saúde? Quando a gente estava criando um indicador no ano passado, alguém levantou e falou assim, eu falei, vamos ter um indicador na área da violência. E aí falaram assim, poxa vida, uma pessoa resolve atirar na outra e nós da saúde temos o quê para impedir, né? Eu falei, nós não temos como impedir, mas a gente tem como diminuir o tempo de resposta que a saúde dá para as pessoas que sofrem violência. A gente tem como trabalhar situações no âmbito doméstico em que produz cultura de paz todas as vezes que nós estivemos com a estratégia da saúde da família, nessas famílias. Nós temos outras situações, ampliação do SAMU, por exemplo, chegando mais rápido, mais perto das situações de violência. Então, nós temos muito o que fazer, tanto na prevenção como na promoção de comportamentos seguros, né? Nas nossas reuniões, nas formações de vínculos familiares saudáveis e que produza cultura de paz ao longo do tempo. Porque, na verdade, a violência ela é multicausal, né? Ela não tem um foco para você combater aquele foco, né? Ela é um fenômeno de conceituação complexa, tanto ela é formada pela desigualdade social, como ela provoca desigualdade social. E ela está nas bases, nas estruturas sociais, na econômica, nas políticas, e a violência de gênero, ela tem mantido, alimentado essa situação de violência que nós temos assistido. É uma forma de instrumentalizar a formação da violência, essa cultura sexista, racista, homofóbica, machista, que a doutora Angélica falou ainda há pouco na palestra junto com a Michele, né? Então, a violência na saúde pública, ela criou uma importância grande, porque, primeiro, ela aumenta a taxa de mortalidade, sobretudo na população jovem. A população de 15 a 19 anos é a mais atingida. Quando a gente avalia a mortalidade, alguns municípios, a gente tem aí até 80% dessa população morrendo em função de causas externas, né? Especificamente homicídio e acidente de trânsito. Ela tem ainda impacto nas morbidades, no aumento das morbidades, nas incapacidades permanentes, criando dependência dos serviços dos serviços sociais, né? E até da saúde. Aumenta também a perda da qualidade de vida entre as populações e formando uma desestruturação familiar e até pessoal.
Se você está trabalhando, vive do seu dinheiro, você ficou internado 6 meses por causa de um acidente, por causa de um tiro, ficou sequelado, a sua vida ficou comprometida. Se você é o arrimo da família, essa família também ficou comprometida, né? Desestrutura. E ainda tem o aumento dos custos sociais, tanto na saúde, com o processo de internação, com o processo de utilização de equipamentos, quando a pessoa fica dependente, né? Da previdência, absenteísmo na escola e no trabalho. E as marcas da violência, elas perpetuam por gerações. É muito comum você encontrar um adulto em situação de tentativa de suicídio em função de uma situação de violência sofrida lá com 6 anos, com 7 anos, e que isso não foi elaborado, não foi tratado lá naquela época, né? Então, a Organização Mundial da Saúde, ela define para nós a violência como sendo uma força física ou um poder real ou em ameaça, que pode ser contra mim mesma, contra uma outra pessoa, ou até contra um grupo, ou uma comunidade. E que nessa relação se resulte em um prejuízo, que seja lesão, morte, um dano psicológico, a deficiência cognitiva, do desenvolvimento, né? Ou até privação das necessidades. A violência está dentro daquilo que nós chamamos de causas externas, né? Que se divide em intencionais, o que nós chamamos intencionais, agressões, homicídios e suicídios, e as não intencionais, que são os acidentes de transporte e de trabalho, as quedas, os afogamentos, os envenenamentos. Mas isso depende da investigação do óbito, porque um acidente de transporte tanto pode ser um suicídio, um homicídio ou apenas um acidente realmente, tá certo? Então, isso depende do acidente, você vai tratar como violência ou como acidente. A violência para nós divide-se em três etapas, né? Em 3 tipos: auto-infligida, interpessoal e coletiva, e a grande maioria delas acontece dentro de um ciclo doméstico que provavelmente a Michele já falou desse ciclo da violência doméstica, né? Não vou me aprofundar muito, mas que existe um início de um namoro, de uma relação afetiva, em que a gente desenha uma expectativa em cima do outro, que isso não se efetiva ao longo do tempo, né? E com o passar da tensão, porque esses papéis não foram efetivados, ocorre uma explosão, e nessa explosão a agressão. Onde que a saúde entra? Normalmente, depois da explosão, essa pessoa vem até o serviço de saúde, né? E se nós, profissionais da saúde, estivermos capacitados, antenados para perceber, ainda que não seja verbalizado, que aquilo é um sinal e sintomas de uma violência, nós notificamos. E a notificação vai disparar uma linha de cuidado lá no território onde ela está, né? Então, a notificação, ela funciona como um e-mail que a urgência e emergência está mandando para o território, para o município, dizendo: tem uma pessoa aí no seu território que precisa de ajuda. E aí, sim, a gente vai falar lá na frente um pouquinho sobre essa linha de cuidado, né? Existem várias legislações que compõem a política de enfrentamento da violência pelo setor saúde, desde o Estatuto da Criança e Adolescente, então não é novo, né? Desde a década de 90 que a gente vem trabalhando essa situação de violência já dentro do setor saúde, mas vocês vão poder ver com muito mais clareza todas as legislações do SUS, especificamente, dentro dessa consolidada de 2017, Portaria de Consolidação número 4, ela traz a junção de toda e qualquer legislação que tem no SUS. Aí você faz uma busca de violência, você vai ver lá que o leque é enorme, né? Então, não vou me aprofundar aqui, mas deixo o deverzinho para casa, fazer a investigação das legislações. Vou citar algumas mais próximas, mas não vou me aprofundar em todas. Então, em 2001, o Ministério da Saúde lançou efetivamente uma política nacional de redução de morbimortalidade por acidentes e violência. É daí que vem a questão do SAMU, a questão da gente colocar um serviço de busca desse paciente em situação de urgência mais rápido,
e várias outras situações, né? Desde a promoção da saúde, a monitorização, a criação da vigilância, uma sistematização de atendimento, responsabilização dentro das 3 esferas de governo, quem faz o quê, para a gente tentar diminuir a questão da violência, não só no sentido de responsabilização, mas de também efetivação de uma promoção da saúde, de uma linha de cuidado, de uma intersetorialidade, uma vez que a violência é multicausal, ela também não tem uma solução simples. Ela vai ter que buscar, vai ter que costurar com assistência, com o juizado e assim por diante. O objetivo dele é claro, né, diminuir mesmo a mortalidade, né, e estabelecer diretrizes e responsabilidades institucionais para cada um. Então, ela vem aí dizendo qual é o papel de cada esfera de governo para fazer esse atendimento. Ela é baseada tanto na Declaração de Direitos Humanos, quando fala aí do nosso direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal, como também na Constituição Federal, dizendo sobretudo no artigo, vou ler aqui, artigo 3º, né, que vem falando de construir uma sociedade mais livre, mais justa, mais solidária. E aí, então, ela propõe, o propósito dela, então, é de trabalhar a saúde constituindo como um direito fundamental e essencial no desenvolvimento de todo mundo, direito e respeito. Deixa eu tirar aqui, a imagem está em cima da minha tela. Direito e respeito à vida, configurando como valores éticos e cultural da saúde, e a promoção da saúde, embasado em planos, programas, projetos, atividades que vinculem a essa diminuição da violência, né? Então, no campo da promoção da saúde, tem uma legislação própria para isso, que vem trabalhando, antes de virar uma violência, como é que nós trabalhamos a produção de comportamentos seguros para reduzir tanto acidente de trânsito como as violências, o uso abusivo de álcool e de outras drogas, e estimular uma convivência na busca da cultura de paz. Essa legislação é de 2006, mas ela foi atualizada em 2014. Então, a partir daquela política, no ano de 2005 a 2007, foi lançada nacionalmente, então, uma política nacional de enfrentamento à violência contra a mulher, baseada nos mesmos princípios da legislação, né? Da gestão, de dividir responsabilidade, da intervenção ser intersetorial e fazer uma avaliação através de pesquisa e apoio à pesquisa no tempo da violência. Então, os eixos estruturantes, eles vêm baseados tanto na assistência mesmo daqueles casos que já estão acontecendo, fortalecendo uma rede de atenção, de capacitação, como ela vem falando da prevenção, né? Vocês estão vendo aí que das legislações que eu falei, ele vem repetindo, ações educativas e culturais que interfiram nos padrões sociais, nos padrões sexistas, na divisão do trabalho, na divisão dos direitos na sociedade. Ações punitivas, que vêm diretamente no enfrentamento e no combate, e aí a gente respalda com a Lei Maria da Penha, mas tem outras legislações que vêm ajudando nesse processo, e legislações que dê acesso e garantia de direitos para as mulheres, no sentido de empoderar. O tempo todo, a gente vê nas legislações, não uma tutela da mulher, mas uma forma de dar a ela condições mentais, físicas, sociais, né, para que ela continue a vida dela fora da violência. Não adianta a gente só dizer por que ela não larga aquele marido, porque tem um contexto que sustenta ela naquele lugar. A gente precisa criar outro contexto em que ela continue a vida dela, se sinta segura ao ponto dela continuar sem a dependência daquela pessoa que está fazendo o processo de violência com ela. Então, qual é o papel, né, do setor saúde? Muitas vezes a gente pensa no sentido curativo, é óbvio.
sim, o sentido curativo, mas quando a gente fala de uma atenção integral, essa atenção integral, ela vai para além da saúde. É quando você dispara a notificação, é que você está encaminhando para que outros segmentos, outros serviços tão importantes quanto a saúde, possam atuar e dar essa sustentabilidade que essa mulher precisa. Então, quando eu falo atenção integral, eu não estou falando só do médico ali na urgência e emergência, é também o médico na urgência e emergência, mas é uma cadeia, a assistência social, o psicólogo, o dentista, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, todos os serviços que a saúde tem, e ainda fazer a notificação para que ela vá continuar essa assistência no campo social e até na segurança pública. Para isso, o Ministério lança também, em 2006, um sistema de vigilância da violência, especificamente. Passei direto. Essa vigilância epidemiológica, ela funciona como uma vigilância de doença, com a diferença que a gente não vai ter exames para fazer, para confirmar essa situação de violência. A nossa ficha, o encerramento dela é na notificação, porque para nós vale a fala da pessoa e a ficha é feita no sentido de ser suspeita ou confirmada. A pessoa, às vezes, não se expressou para você, mas você vê que o agressor pode estar junto, ou ela está com medo de sair lá fora e ele está lá esperando, ou ela não sabe quais são as consequências de falar que foi o marido que bateu. Então, a gente faz ficha por suspeitas ou confirmação. Tá? Também nós trabalhamos a questão da prevenção, seguindo a legislação que eu já falei antes, da redução de mortalidade, com comportamento seguro, ensinando a usar camisinha, por exemplo, é uma forma de evitar uma gravidez indesejada, né? É uma forma de evitar que se haja um aborto clandestino. São pequenas ações que a gente faz no nosso dia a dia e que vão corroborar para um cenário de qualidade de vida e de promoção de saúde e essa cultura de paz. Além disso, ela vem pregando ainda que o nosso papel é capacitar tanto os profissionais que estão em formação, como eu estou fazendo agora, como aqueles que já estão atuando, e aí a gente vai de porta em porta, treinando. É um prazer estar falando para os médicos aqui, porque a agenda de vocês do lado de cá é impossível de achá-los. Por vezes, a gente vai até o quarto dos médicos, naquele minutinho de descanso, para a gente acionar esses profissionais e dizer para eles da importância do papel deles. Então, assim, fundamental o que nós estamos fazendo aqui, de discutir ainda na graduação, e eu agradeço a oportunidade de estar aqui fazendo, ainda que eles devem estar achando muito chato, mas é importante. É importante que cada dia a violência está se aproximando um pouco mais. Cada dia você sabe de uma pessoa que está vivenciando a questão da violência. É preciso que nós tenhamos, então, uma barreira mesmo de profissionais capacitados para ajudar nessa intervenção, né? E precisa que a gente faça avaliação. A política está dando certo? A capacitação está efetivando? Tem legislação suficiente? Não tem? Vamos produzir mais? E chamar a participação do controle social, que é uma prerrogativa do próprio SUS, né? Então, a gente divide o papel do setor saúde entre o papel da atenção primária e o papel da vigilância, além do da urgência, né? Nessa divisão aqui eu faço é para entender que um não vive sem o outro. A vigilância precisa da ficha, mas a ficha é preenchida pela atenção, seja ela na urgência, seja ela na atenção básica. Se a ficha não chegar até a vigilância, em vão eu consigo trabalhar, porque é ela que vai me dizer quais são os tipos de violência, qual é o território que eu preciso atuar, que tipo que sexo, qual a raça, qual a faixa etária, né, o que eu preciso trabalhar naquele território. Esses são os olhos que a vigilância tem, está lá na atenção. A atenção é que vai mandar para a gente esse movimento, né? Essa informação.
é importantíssimo, imprescindível. Se a gente não fizer uma corrente de notificações mesmo, de rotina, mesmo enlouquecida, em vão a gente vai continuar trabalhando. Porque pode, a princípio, parecer que o município que mais notifica é o município que mais tem violência. Pelo contrário, quando a notificação é na segurança pública, sim, essa é a leitura. Mas quando a notificação é na saúde, nós somos do campo do cuidado. Então, aquele município é o mais cuidador, é o mais acolhedor, é o mais humanizado. A leitura é diferente, percebe? É isso que a gente está buscando, que os profissionais notifiquem o mais claramente possível, com maior grandeza de detalhe, para que isso se dispare em um processo de intervenção que vai funcionar de verdade. Né? Quando a gente notifica, a ficha vem até a vigilância, um caso isolado eu não consigo fazer uma análise, mas quando eu tenho 100 casos, 15 casos, a gente começa a perceber e desenhar, então, qual é a rede que eu preciso, até para dizer, eu preciso de mais CAPs, eu preciso de mais CREAs, eu preciso de mais delegacia, são os números que vão nos apontar para dizer qual é a política que eu vou desenvolver naquele território, né? A gente busca aí essa questão da equidade. O que o território pede? É o que eu vou oferecer. E essa leitura vem dessa ficha de notificação, tá certo? Nós temos aí várias legislações, as mais atuais. A importância da violência está tão grande que, em 2017, a lei que criou o SUS, a 8080, sofreu uma alteração para acrescentar mais um princípio, o princípio da organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral. É uma lei nova, recente, né? E que a gente ainda não está trabalhando efetivamente. Nós temos aí a condução de uma conversa, mas ela ainda não se efetivou nessa organização. Estamos na discussão parada pela pandemia, não é isso? Tem ainda a legislação nova que vem tratando da garantia de direitos das crianças e do adolescente, que vem falando, entre vários direitos, a questão da escuta especializada, que normalmente é feita pelo juizado, mas que agora vem permitindo que outros setores que já tenham essa escuta dessa criança possam aproveitar esse laudo, né, e repassar para a justiça, preservando essa questão aí da qualidade do atendimento. Então, existe ainda uma linha de cuidado desenhada, tanto da atenção primária como para a alta complexidade, a depender do atendimento que se precisa, né? E a sequência, para fora dos muros da saúde, seja no Conselho Tutelar, nos CRAS, nos CREAs, nas escolas, o que eu tenho no território que pode me apoiar, né? Existe uma rede de atendimento específico e uma rede de enfrentamento. Essa rede de enfrentamento ela é muito maior. Ela inclui IML, ela inclui as ONGs, os conselhos, a rede de enfrentamento. A rede de atendimento ela é mais específica. Ela fala mais da saúde, ela fala mais da assistência social, né? Das delegacias. Mas a gente divide essa linha de cuidado em 4 dimensões. Aquela do acolhimento, que fala não de um lugar, mas de um modo que você trata, uma forma de receber essa pessoa que vai permitir com que ela confie a você alguma informação que você vai precisar. Mas se você não souber fazer esse acolhimento, em vão você vai prescrever, em vão você vai mandá-la ir num especialista, porque ela não acreditou no seu trabalho, pela forma do acolhimento. E isso aí não é só para violência, né? Em todos os sentidos, até numa loja de sapato, eu costumo dizer, tratou a gente mal, não acolheu, a gente vai embora. Não é diferente na violência. Com o agravante que na violência, ela precisa de você. Ela precisa de você. E se você repetir para ela a mesma postura do agressor, você é sócio do agressor. Você contribuiu para o processo de violência dessa pessoa, né? Depois, a segunda dimensão, ela vem falando do atendimento. Aí fala da sua formação e do que é que você pode acrescentar de qualidade
na necessidade que ela apresenta, que serão muitas. A necessidade dela não é só de uma consulta, não é só de uma dor, não é só de uma, sei lá, de um sangramento, mas é uma dor de alma, é uma dor que se psicossomatiza em várias outras dores e que você vai ficar procurando no protocolo e você não vai encontrar. Você vai fazer um monte de exame e você não vai encontrar, porque essa dor não está localizada no corpo. Ela está no outro campo, e se você não souber fazer isso, né, você não vai atingir. É nesse sentido que a gente pede um atendimento multidisciplinar, uma equipe formada por vários profissionais com olhares diferentes, alcance diferente. Né? Na urgência e emergência dá para fazer isso? Claro que não. Mas a gente precisa colocar isso no mínimo que seja, sabe? Às vezes, oferecer um copo d'água já é uma forma de você abrir um caminho para conversar, para um detalhamento um pouco mais humanizado. E aí, parte desse atendimento se torna obrigatória a notificação, porque o que ela precisa não está com você só. Você tem um pedacinho do que ela precisa, mas o resto está na rede. Você precisa avisar a rede. Olha, estou mandando aí uma pessoa que precisa desse atendimento. E a forma é a notificação, certo? Antigamente a gente fazia, né? O especialista. Na violência não tem isso. Na violência você faz a notificação e a vigilância dispara de acordo com a necessidade que se mostra. E ainda vem um outro segmento na rede, é a quarta dimensão, que é o monitoramento no território. Se foi um caso pontual, uma situação, chegou, vida que segue, beleza, quem nunca passou por um estresse? Mas o nosso pessoal do PSF, o nosso pessoal das unidades básicas precisam chamar essa pessoa para uma consulta, chamá-lo de volta, o agente precisa observar se aquilo foi um corriqueiro, acabou, beleza? Se não, precisamos disparar a linha de cuidado, certo? E essa linha de cuidado é na atenção primária. A partir da atenção primária, então, de acordo com a necessidade, a gente vai distribuir dentro do nosso serviço ou fora dos nossos serviços, tá certo? Lembrando que a violência sexual, nós temos o prazo, nós temos dois tipos de violência sexual. Aquela que a gente chama casos agudos, aconteceu até 72 horas, e você tem o processo de quimioprofilaxia para você executar com essa paciente, que vai desde a anticoncepção de emergência, desculpa, faltou a palavra, como também a aplicação de retrovirais para evitar a AIDS, tá certo? Primeiro atendimento da violência sexual, se for caso agudo, nós vamos fazer teste rápido. Se ela não é positiva, né, nós vamos tentar achar o agressor. Você sabe quem é o agressor? Nós vamos lá tentar testá-lo também. Se ele também não é positivo, não precisamos da quimioprofilaxia, entende? Agora, se ele é positivo ou se ela já é positiva, a sua conduta vai ser diferente. Então, até 72 horas, nós temos o que fazer, né? Tanto para impedir a gravidez, como fazer a quimioprofilaxia para que essa pessoa não desenvolva ISTs ou até descobrir alguma IST e dar o atendimento necessário no segmento. Importantíssimo é que a vítima não tome banho, que ela não troque de roupa. Então, sempre que vocês forem reproduzir a minha fala, por gentileza, diga isso. Não, melhor que não tenha violência sexual, nunca, jamais. Uma vez que teve, não tome banho. Venha para a unidade de saúde, porque você traz no corpo as marcas do agressor, que são pedacinhos de pele embaixo da unha, cabelos que ela pode ter segurado, né? Secreções dele que às vezes espirrou nela, desde lágrima, né? Qualquer uma das secreções, tudo isso serve para que o IML componha uma prova criminal, né? Não é função da saúde fazer isso, mas é a função da saúde preservar essas perícias, né? Para que o perito possa utilizá-lo. Então, tem uma norma que diz que
Uma vez cadastrado no Ministério da Saúde, o próprio SUS, um serviço especializado, cadastrado, habilitado, capacitado para isso, ele mesmo vai fazer a coleta de vestígio da violência sexual antes do procedimento da clorexidina. Porque se você já fez a desinfecção do local, né, a antisepsia do local, você já matou algum DNA que está ali, alguma informação que estava ali. Então, quando a gente receber em serviços especializados, não é todo mundo, não é qualquer setor, isso tem que ser cadastrado e habilitado pelo Ministério da Saúde. Por isso a importância de treinar, para que as mulheres venham até nós. Hoje nós não fazemos isso, mas se ela traz a prova criminal, quando você acionar o IML, eles vão dar uma instrução de levá-la até lá, se ela puder ir, se ela quiser ir, porque a gente precisa preservar a autonomia dessa mulher, tá certo? Eu já falei dessa aqui, do segmento na rede, e é importante que, se você está no território, que você conheça tudo que tem ao seu redor. Quando a gente muda para um bairro novo, não é assim que a gente faz? Onde que tem um bar, onde tem uma padaria, onde que tem um supermercado, a farmácia mais próxima. Isso a gente, enquanto profissional da saúde, tem que fazer. A hora que você entrou num setor, seja ele o que for, você precisa se localizar dentro do território para saber. Até para quando você encaminhar essa vítima, você vai dizer, na próxima esquina ou do lado de lá tem uma delegacia, você precisa se localizar para passar boas informações e a pessoa não ficar, eu vou aonde? No CREAS. Onde é que tem um CREAS? Você precisa dar a essa mulher, a essa vítima de violência que vai estar desorientada, o caminho correto. Se não é você o que está atendendo, mas a equipe tem que ter alguém com essa função, né? Então, por exemplo, no EUE, né, no Hospital de Urgência e Emergência, a assistente social ficou com essa incumbência. Quando o médico ou qualquer outra pessoa da equipe percebe alguma situação de violência, encaminha para assistente social, indiferente do que essa pessoa precise da assistência social. Mas ele faz um pré-encaminhamento e a assistente social, então, faz a notificação, ela encaminha na rede, faz contato com os outros serviços, entende? Então, alguém da equipe precisa fazer isso. A coleta de vestígio que eu falei ainda há pouco, só o profissional médico pode fazer. E mesmo assim, depois que ele passar pela capacitação do pessoal da equipe do IML, tá certo? É isso. Palavra-chave, meninada. Olha aí, chegou a palavra-chave. A palavra é comunidade. Não é pegadinha, pode anotar, tá, gente? Estou falando certo, estou dando cola. Por favor, anotem comunidade, passei. E só para deixar bem claro, o formulário de participação vai ficar aberto até o final dessa palestra. Então é isso. A ficha de notificação, vocês encontram ela no Google. A versão que está valendo é 5.1, né? Se eu tivesse aí presente, eu ia levar para você, distribuir, mas isso não acontece. Então, por favor, deverzinho número 2, visitar no Google a ficha de notificação, é a 5.1, né? Esse endereço que eu botei aí da webconferência é uma aulinha que a nossa colega aqui da Serra fez, está lá no Google, vocês podem olhar como preencher. É meio chatinha, é um pouquinho longa, né? Mas extremamente importante, tal qual a sua prescrição medicamentosa, a notificação vai fazer a diferença lá na frente, tá bom? E ela fala de uma postura ética, de um comprometimento do profissional quando ele preenche essa ficha. Você está dando a ela o direito dela continuar com o atendimento dela em outro território. Se você não faz isso, sabe o que acontece? Hoje ela veio só com a cara quebrada, amanhã ela vem com o braço quebrado, depois da manhã, até chegar na mortalidade, tá bom? 40% das nossas fichas são de repetição, né? É um volume muito alto para a gente aceitar. Significa que nós não estamos trabalhando em rede, nosso serviço não está de acordo com o que está previsto. Na ficha,
possível a gente identificar dados gerais da violência, o que aconteceu. A notificação ela é individual, então tem dados pessoais que vai identificar essa pessoa, da residência, né, dados da ocorrência, o tipo de violência, as características da violência sexual, se houve penetração, se não houve penetração. Isso faz diferença, porque se não houve exposição ao sêmen, então não necessariamente a gente precisa fazer a quimioprofilaxia ou anticoncepção de emergência, né? Então, faz diferença o seu preenchimento da ficha. Não adianta você fazer mais ou menos, de jeito nenhum. Por favor, encaminhe para alguém que vai fazer direito, porque precisa chegar direito. Assim como não pode chegar um laudo para você feito de qualquer maneira, que o seu diagnóstico vai dar errado. O meu diagnóstico também vai ficar errado, se você não me avisar definitivamente o que está acontecendo com aquela pessoa. Tá certo? Peço encarecidamente que vocês tenham um pouquinho mais de zelo, de cuidado, e peço a professores aí que dê uma prova de como preencher a ficha de notificação, tá bom? A gente pode mandar uns casos para vocês depois e trabalhar bem prático aí para facilitar. Então, a gente trabalha, então, pela notificação com casos suspeitos ou confirmados, né? A violência, eu já disse, divide-se em três, nas relações interpessoais, ou comigo mesmo, né? Ou com relações à população. De todas essas, a gente notifica todas as violências domésticas de todo mundo. Criança, adolescente, mulher, homem, todo mundo. Tá? Violência doméstica, todo mundo. Mulher e homens, em qualquer faixa etária, orientação sexual, de raça, tudo, nós vamos notificar. Tá bom? A violência autoprovocada também, nós vamos notificar tudo. Nós não notificamos as ideações suicidas, né? As ideações que ainda não ocorreram uma tentativa mesmo, o município pode até acordar de notificar, mas para ele já colocar em alerta um pisca amarelo ali de atenção naquele paciente. Mas para o banco de dados, a ideação a gente ainda não coloca. Nós trabalhamos já com efetivações da tentativa de suicídio e que chegaram vivos. Se ele chegou em óbito, nós também não fazemos a ficha de notificação. Em situação nenhuma de violência, chegou em óbito, não fazemos a ficha. Essa ficha é para disparar uma linha de cuidado, então não tem por que eu notificar quem já foi a óbito, tá certo? Agora, as violências sexuais, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, as intervenções legais e as violências homofóbicas, nós vamos também notificar, seja de homem, seja de mulher, em qualquer faixa etária. Uma dificuldade que nós temos é aquela violência comunitária, aquela violência do trânsito, a violência de tráfico, briga de vizinho. Essa nós fazemos da população, que nós chamamos população vulneráveis. Mas ela não inclui o homem de 20 a 59 anos. Esse homem, ele ainda não entra para nós, porque nesse campo nós estamos procurando os mais vulneráveis para que a política atinja primeiramente aqueles casos mais agudos, tá certo? Isso não quer dizer que o homem não precise de atenção, ele precisa de atenção. E a gente pesquisa esse homem a cada 3 anos. Tem uma pesquisa, você já deve ter visto, na urgência e emergência, em que nós contratamos profissionais, estudantes na área da saúde, e eles ficam lá durante o mês de setembro, coletando todo tipo de informação que chega sobre violência, e aí nós estudamos os homens por amostragem, tá certo? Então, os homens não estão fora. Mas essa população, essa violência de rua, a gente só faz da população, que é a mesma que eu falei aqui, criança, adolescente, mulheres, idosos, pessoas com deficiência. A minha tela está tampada aqui. E deixa eu tirar aqui. Pessoas com deficiência e população LGBT. São os que nós procuramos nessa situação de violência extracomunitária, tá certo?
Só que a gente precisa lembrar que o atendimento ele é intersetorial e se a gente não cumprir as 4 etapas, quiçá 5 com a educação, nós não fechamos o ciclo do atendimento à vítima da violência. Então, a vítima, se ela entrou em qualquer um desses ambientes que você está vendo aí, ela precisa circular pelos outros. Mas isso é dela, com a autonomia dela. Se for criança e adolescente, ou tiver transtorno, né, nós vamos chamar o conselho tutelar ou o conselho do idoso, quando for o caso. Tá certo? Mas o adulto, ainda que ele esteja abalado pela violência, por um trauma que ocorreu, ela tem autonomia para aceitar, inclusive, a medicação que nós vamos passar para ela. Tá certo? Então, a sensibilização, o acolhimento tem que ser de forma que ela acredite e faça o que nós precisamos que ela faça. Então, supondo que ela entrou na saúde, eu fiz os curativos, fiz os atendimentos, segundo lugar que ela tem que ir, na assistência social, para saber se ela tem documentação, se ela tem moradia, se ela tem onde colocar as crianças, se ela precisa de passagem para sair da cidade, se ela precisa voltar em casa para pegar roupa. Então, saindo da saúde, nós vamos orientar para que ela busque assistência social o mais urgente possível. Paralelo a isso, é importante dizer a ela que ela precisa ir na segurança pública e fazer a denúncia do agressor. Se ela estiver correndo risco de vida, ela disser para você, se eu sair daqui, ele vai me matar, você precisa chamar o 190, né? Mas isso é qualquer caso que a gente atende na saúde, se tiver risco de vida, precisamos chamar o 190. Em alguns lugares até já tem um policial lá no hospital, tá certo? Nós vamos orientar, seduzir e deixá-la à vontade para tomar a decisão, mas ela precisa ser orientada mesmo. E de lá da segurança pública, então, para a justiça. O caminho da criança, normalmente a gente chama o conselho tutelar e juntos a gente acompanha se ela passou pelo processo. Onde é que a educação entra? A educação entra na formação da população, desconstruindo o racismo, desconstruindo aquilo que a gente sabe que é fator agravante na produção da violência, como essas questões de gênero, como essas questões de enfrentamento da população LGBT, entre outros. O que a gente chama, então, de atendimento multidisciplinar? Existe uma portaria que descreve quais são os profissionais que têm que, obrigatoriamente, atender essa vítima de violência, né? Não necessariamente é um ginecologista, mas sim um médico clínico ou um especialista em cirurgia, que muitas vezes é para tirar um instrumento que está dentro dela, é para fazer sutura em alguma situação em que une o períneo com o ânus, enfim, né? É ou cirúrgico ou clínico. Um enfermeiro, um técnico de enfermagem, psicólogo, assistente social e farmacêutico. Por que farmacêutico? Por causa do controle da medicação da quimioprofilaxia, porque é acompanhado rigorosamente, tá certo? Esses serviços que tem essa equipe toda desse jeito, se ele funcionar 24 horas, então, normalmente, como é o caso do Pavibs, que não funciona 24 horas, mas o Pavibs é acoplado a uma maternidade, né? Faz parte da maternidade, a maternidade dá cobertura à noite e eles continuam o dia. Entende-se que é 24 horas, então eles podem cobrar do SUS o faturamento a R$100 o atendimento da vítima, né? Um valor considerável, considerando o valor das consultas do SUS, que normalmente são bem baixinhas, tá? E se aquele serviço ainda fizer a coleta do vestígio da violência sexual, cada coleta o Ministério ainda paga R$50. Então, é R$150 se for uma violência sexual atendida por aquela equipe. Precisa de todo mundo estar junto? Não. Eu só tenho que garantir que no serviço eu tenho um psicólogo que amanhã, durante o dia, vai atender a senhora. Eu tenho um assistente social que não trabalha à noite, mas amanhã de manhã ele está aqui, ele vai atender a senhora. Entenderam? Ele tem que dar garantia do atendimento, mas não necessariamente precisa estar todo mundo junto. E ainda outro aspecto do atendimento à violência sexual é o direito que a mulher tem de fazer a interrupção de uma gravidez decorrente de 3 motivos. Garantidos no Código Penal, nós temos
gravidez resultado de estupro ou, vou me lembrar, malformação fetal, não é isso? E quando a mulher corre risco de vida. Quando a mulher corre risco de vida e a gravidez é resultado de estupro, não precisa de boletim de ocorrência. Repetindo, não precisa de boletim de ocorrência, nem laudo do IML, nem nada. Ela chega num serviço nosso de referência, não é qualquer hospital, não pode ser qualquer médico, é aquela equipe que eu mostrei anteriormente. Eles vão avaliar, tem 5 documentos que precisam ser assinados, tem exames para fazer, para conferir se o feto tem a idade compatível com a data do estupro. E aí, a equipe toda assinando, mais o diretor do hospital, a gente faz o aborto. Fora isso, a gente não faz. Da equipe que não concordar, a gente não faz o aborto, explica, ela tem o direito de procurar outro serviço legal para tentar fazer, tá? Então, nós temos 2 serviços legais para interrupção de gravidez. Um é o Hospital das Clínicas, o outro é o Hospital São José, em Colatina. Nenhum outro pode fazer, e nenhum médico pode fazer sozinho. O Estado desenhou um fluxo de atendimento. Se você está lá na unidade, nunca recebeu um treinamento, minimamente através desse fluxo, você vai saber, a mulher já está grávida, não está grávida, é violência, tem menos de 24 horas, está tudo aí no resumão daqueles de pré-vestibular, para você saber o que você precisa fazer imediatamente, tá? Lembrando, de novo, se tiver risco de feminicídio, principalmente, ou risco de morte em geral, não podemos deixar a vítima sair, tá bom? Então, o paciente é lá do interior, você está vendo que a criança foi violentada, o agressor pode ser aquele que está ali do lado. Você vai mandar levar de volta? De jeito nenhum. Você vai ligar para o interior, vai chamar o conselho tutelar e só vai liberar a criança junto do conselho tutelar. Você fez o seu papel de proteção e de cuidado dessa criança. Agora, o conselho tutelar encaminha dentro da legalidade, tá certo? Isso serve para os adultos que estiverem em situação de risco de vida. Já estou encaminhando para o final, mas antes eu queria falar sobre a legislação que a Michele comentou, em que nós teremos que mandar a nossa ficha de violência para o setor da segurança pública, né? Do jeito que a lei está colocada lá, realmente a gente precisava pegar a ficha e mandar, né? Mas o que ocorre? Primeiro que a ficha tem dados sigilosos do paciente, se estava grávida, se não estava. Então, o Ministério da Saúde, ainda que a lei já tenha entrado em vigor agora, no mês de março, agora, né? Ela é do finalzinho do ano, mas no mês de março, ela tinha 90 dias para entrar, então ela entrou agora no mês de março. Nós ainda não estamos fazendo isso. Primeiro, por causa do acordo que a gente não combinou com a CESP, como é que vai ser isso. Segundo, porque o Ministério da Saúde não nos orientou devidamente, existe até uma discussão, em que a gente deverá passar esses dados de secretaria para secretaria, e não pontual, o médico para a delegacia ali do lado. O que ocorre? Dessa ficha vazar, colocar o profissional médico em situação de risco. Às vezes, lá na delegacia, tem algum parente do agressor que vai saber que a ficha chegou, né? Então, existe assim, um entorno dessa legislação que precisa ainda ser trabalhada e a gente acordar, mas nós estamos bastante inclinados em trocar os bancos de dados diretamente com a inteligência da polícia, porque a nossa ficha, ela é para a linha de cuidado, ela não é para ir atrás do agressor, não é para responsabilização. Se todo mundo for atrás da responsabilização, a vítima vai ser prejudicada porque ela não vai procurar ou não pode mais procurar a linha de cuidado em função do agressor ficar receoso de também ser preso ali, né? E nós temos muitos sinais e sintomas de mulheres, elas chegam na unidade de saúde, aquelas mulheres poliqueixosas, um dia está com dor nas costas, um dia a menstruação sumiu, outro dia está menstruando muito, outro dia está grávida e não está, né? Um monte de outras situações, do estômago, e a gente não faz a ligação com a violência, automaticamente a gente não fecha o diagnóstico dessa mulher. Então, se ela parar de ir na unidade de saúde, é um prejuízo para ela, né? Em vez da gente ir atrás do agressor,
a gente está perdendo de levar essa mulher para ser cuidada. E o mais importante de tudo é cuidar. Importa responsabilizar? Importa. Porque vai diminuir a violência se responsabilizar? Fantástico. Mas nós trabalhamos na intersetorialidade. Todo mundo viu aquele caso que foi preso do estuprador em Vitória, né? A Michele mesmo contou um caso de uma mulher que o pessoal da saúde acionou e foram lá retirar a mulher, né? Aquele caso do estuprador, a Michele pode confirmar, foram atendimentos parecidos da mesma mulher, parecia um serial killer. Nós já estávamos na 4ª mulher com o mesmo tipo de procedimento, né? Com introduções na vagina, rasgada, machucada, arrebentada, atendidas em lugar diferente. Uma em Carapina, depois foi para Santa Casa, depois veio onde Vila Velha. E aí, quando chega no município aquele monte de ficha, o próprio município de Vitória começou a perceber que estava se repetindo. É para isso a ficha, né? A informação chegou, a vigilância leu, e aí voltaram lá na Santa Casa. Gente, precisamos chamar a polícia. Vocês estão vendo que está repetindo? Sim, já está repetindo. E aí acionou a delegacia da mulher. Paralelo a isso, nós fizemos um relato para o subsecretário de Segurança. Eles acionaram, então, a inteligência, fizeram o cerco e pegaram o homem. É assim que a informação tem que ser usada. Não expôs profissional nenhum, né? E a gente conseguiu o evento de responsabilizar o agressor e cuidar das mulheres, que eram mulheres em situação de rua, já viviam uma situação muito ruim, ainda estava sendo prejudicada por um autor dessas agressões, tá certo? Então, a partir de hoje, o que fazer diante de uma violência que seja suspeita ou até com evidências, né? Você vai observar, se for um caso de urgência e emergência, e violência sexual é uma urgência e emergência, nós temos prazos e protocolos para cumprir. Se for o caso, nós vamos chamar até o SAMU, tá certo? Se for o caso. Em geral, a gente consegue levar essa mulher até o serviço de saúde. Mas tem que chegar lá e tem que dizer, porque quando chega na nossa porta, a gente pergunta qual é o caso, né? E a pessoa fala, eu estou procurando um ginecologista. Não tem ginecologista na urgência e emergência, né? Então, muitas vezes, ela perde esse atendimento. Ela tem que chegar e dizer para a gente que foi uma violência sexual. Mas, muito dificilmente, ela vai dizer. Precisamos criar esse espaço, nem que seja lá quando vai fazer a triagem do paciente, ela ter condições de verbalizar. Mas, até isso, a nossa porta, a gente precisa avaliar, porque às vezes entram 2, 3 pessoas para fazer triagem, 2, 3 profissionais da mesma sala fazendo triagem, e essa mulher perde a coragem de dizer, né, sobre isso. Fazer uma denúncia, então, enquanto profissional da saúde, você é obrigado a notificar para a vigilância, mas você não é obrigado a notificar para a polícia. São 2 coisas diferentes. A gente usa notificar, mas, na verdade, são denúncia. Para a polícia, é uma denúncia. Para a saúde, é uma notificação. Tem alguns juristas que falam notificação interna, que é para o agente da saúde, que é para o serviço de saúde, e notificação externa. A legislação, ela vem dizendo que a gente precisa manter o sigilo do paciente. Em casos esporádicos, nós vamos extrapolar isso e mandar essa situação para fora da saúde, tá certo? Mas, com essa legislação agora desse ano, a gente vai ter que criar esse mecanismo de não expor o profissional, de não diminuir a qualidade do cuidado com a mulher, mas também deixar cumprido, né? Cumprir a legislação do jeito que a gente está sendo solicitado, tá bom? Mas, enquanto cidadão, nós somos, sim, responsáveis por denunciar, por avisar as autoridades que está acontecendo uma situação de violência. Se você está tranquilo, está de boa, liga para o 190 e diga, estou vendo uma violência, precisa de socorro, tá certo? Se você não está seguro,
você tem a opção do Disque 100, tá bom? E também do Disque 181 ou 180. Com o cuidado de, nesses setores, você não se aproximar da vítima, dizendo, a minha vizinha, ora, quando der o endereço da vizinha, você foi identificado junto, certo? Ou o meu cunhado, ou a minha irmã, mesmo que você não falou o seu nome, se você se vinculou à vítima, fácil de te localizar e eles não aceitam essa denúncia, tá? Se for para te identificar, que você liga para o 190. Obrigatoriamente notifica nos casos previstos e encaminhar a vítima dentro da rede. Mas não é é ter certeza, você falar onde ela vai, endereço para onde ela vai e monitorar se aquilo chegou lá. Se você está na urgência, não dá. Mas a assistente social vai colocar isso na notificação, no campo da observação, dizendo que encaminhou ao CREAS, e a gente vai procurar lá no CREAS se ela chegou, tá bom? Fazer as medidas de proteção dessa paciente e lembrar que criança, adolescente e idoso precisamos chamar os respectivos conselhos. Se não tiver conselho, nós vamos chamar, então, a delegacia do idoso ou a própria delegacia, se não tiver delegacia específica, tá bom? E as medidas de proteção de acordo com o caso. Pronto, mas se for uma violência sexual, nós vamos levar no atendimento de urgência e emergência se o caso foi menos de 72 horas. Ora, chegou para você agora uma situação de uma adolescente que já até está grávida por causa de situação de violência sexual. Você vai levar na urgência e emergência? Não, nós vamos trabalhar no território dentro das possibilidades que a gente tem, tá certo? Passou de 72 horas, fica no território. Psicólogo no território, CAPS, o que tiver para ser trabalhado dentro do território. Agora, até 72 horas é correr para o serviço de urgência e emergência para o protocolo que eu já falei mais cedo, tá bom? Além da quimioprofilaxia, para DST e AIDS, também da hepatite, profilaxia de hepatite. Depois que você atendeu, fez a quimioprofilaxia, são 28 dias de tratamento. Então, se ela chegou para você numa véspera de carnaval, véspera de feriado, você vai dar uns remedinhos só daqueles dias? Aí, na segunda-feira, a senhora procura. Ela mora lá no interior. Não tem? Perdemos. Não, você vai entregar 28 dias de medicação. Onde você estiver. Começou o tratamento, 28 dias. Você entrega e na segunda, na terça, que dia que voltar, ela vai chegar no território e vai dizer, eu comecei a tomar, mas a equipe vai avaliar, não, a senhora não precisa continuar com o tratamento. É diferente ela suspendeu o tratamento do que você perdeu o prazo e não fez nada, tá certo? Na dúvida, faça a quimioprofilaxia. Ah, eu estou na dúvida se foi, se não foi. Você vai deixar? Não, você vai fazer. E na segunda, na terça, vamos fazer um outro exame, um PCR, alguma coisa que seja mais específico, avaliar com mais qualidade, mas você já entrou e não perdeu o prazo. Tá certo? E mandar para a unidade de saúde. Eu trouxe aqui alguns dados para vocês verem. Desde 2008 que nós fazemos notificação aqui no estado, isso vem aumentando devagarzinho, mas eu comecei aqui para vocês verem. 2018, nós tivemos 9.500 casos, 2019, 9.700 casos. Isso já é uma pandemia, né? Mas se eu tiver qualquer agravo de saúde, que eu tenho 10 mil casos, todo mundo para a gente discutir. Mas na violência, a gente acha que é da segurança pública e deixa para lá. Mas isso é uma afronta, isso é uma agressão. A gente vê 9.500 pessoas em situação de violência e 40% dela ainda é de repetição. Estamos falhando e muito. Quando entrou agora a pandemia, ficou pior ainda, porque, comparando ano a ano, no mesmo período, eu estou com 1/3 de notificação em relação aos outros anos. Então, 2/3 da população que eu já deveria estar cuidando dela está perdido por aí. Ou mais, né? Porque se antes eu já tinha subnotificação, agora eu tenho muito mais.
Eu trouxe aqui para vocês verem, desde 2008, que nós começamos, 76 municípios eram silenciosos. Nós terminamos 2019 com 3 municípios ainda silenciosos. Eles são os melhores para a gente morar? Não. Eles são aqueles que não tem ninguém ainda da saúde atencioso o suficiente para notificar. Pode até estar atendendo, porque essa pessoa de alguma maneira chega, mas não cumprimos o nosso papel das 4 etapas, né? 4 etapas: acolher, atender, notificar e monitorar, tá certo? Quando a gente divide por região, a região metropolitana é a que mais notifica, mas nós da saúde dividimos o Estado do Espírito Santo em 4. Automaticamente, a nossa região metropolitana, ela pega uma parte, Domingos Martins, Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá, está tudo incluído no nosso pacote de região metropolitana. Então, quando eu falo região metropolitana, eu não estou falando da Grande Vitória, eu estou falando de Fundão, Santa Teresa, Santa Leopoldina, vai saindo até Venda Nova, está tudo aqui nesse pacote, tá certo? O número de unidades notificantes é outra coisa. 466 unidades de saúde notifica. Ora, no Quinés eu tenho mais de 1.300, né? Por que as outras não estão notificando? Falta de sensibilização do profissional. Se 400, faz a regrinha de 3, 500 arredondando, me dão 10.000 fichas, imagina 1.500 unidades, 1.300 unidades. Eu tenho aí um mundo de subnotificações, tá certo? Não é assim que funciona, mas é assim que a gente precisa raciocinar. Em 2016, o Ministério da Saúde fez um estudo sobre as adolescentes que passaram por estupro. 58% delas eram da população negra. E aí a gente vai na nossa ficha, não tem o campo negro tão bem estruturado para a gente entender o que está passando, né? A mesma coisa acontece de 15 a 19 anos. No Brasil inteiro, a gente percebe isso. E aí, agora, na pandemia, nós temos visto aumentos sendo citados na imprensa, mas isso não se efetiva nas notificações. Os nossos serviços, parte deles estão sendo atendidos remotamente, por telefone ou pelo WhatsApp. Automaticamente, o agressor está dentro de casa junto com ela não consegue acessar e fazer uma denúncia ou pedir uma ajuda, né? Quando é caso muito urgente, elas já vão direto na polícia para tomar as definições que elas precisam, e aí aparecem os números em cima daquilo que elas já buscaram de urgência e emergência, mas não passou pelo nosso cuidado, pelo nosso olhar, o que é muito, muito triste. O Estado tem divulgado alguns serviços, alguns números, fazendo campanha para que essa população em isolamento social chegue. Do lado, eu coloquei aqui que até o empresariado pode ajudar, né? No app da Magalu, da Maria Luísa, né? Tem esse aplicativo lá que você pode clicar lá e sair no lugar onde você pode fazer a denúncia. Então, não fica aparecendo para o agressor que ela está fazendo a denúncia, ela está fazendo uma visita na página da Magazine Luiza e, na verdade, ela pode fazer a denúncia lá, tá certo? Então, gente, em nível internacional, dentro da ODS número 5, né, a gente busca alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Então, nós não queremos tutelar essa mulher, tirar ela de casa e tomar as atitudes por ela. Não, pelo contrário. A gente precisa empoderá-la, tanto na educação, como na forma de produzir recursos para ela e para a família dela, né? Alguns projetos nossos já foram até premiados fora do país, né? Como aquele chapéu de couro lá, chapéu de palha lá do Nordeste, em que as mulheres do nada conseguiram melhorar a economia, e todas as vezes que tem dinheiro na mão das mulheres, ela gera recurso para a própria família, ela monta uma pequena empresa, ela compra esmalte, ela compra tecido, faz uma roupinha, né? Essa mulher faz girar a economia, então é importante esse empoderamento também para o setor da economia, tá certo?
Então, o enfrentamento da violência não é só para melhorar a nossa situação, mas é para cumprir acordos internacionais que foram assinados ao longo do tempo e que precisa, de alguma forma, ser resolvido. O que a gente não pode fazer de jeito nenhum, o erro grave nosso, é tentar resolver o caso sozinho. Ah, aquele moço parece o meu avô, aí você põe debaixo do braço e carrega e vai resolver o problema. Eu conheço a doutora Maria Angélica, eu vou mandar para ela, ela vai me ajudar. Eu conheço a Edileuza, ela vai me ajudar. Não, o paciente tem que ser institucionalizado. Ele precisa passar com qualidade em todos os serviços, tá certo? Nós não vamos tutelar ninguém, nós vamos dar a ele autonomia, ensinar por onde ele tem que passar. Fazer promessa que você não pode cumprir. Ó, pode me contar, que eu não vou contar para ninguém. Não, não é assim. Sobretudo os psicólogos, né? Que a gente faz um acordo sigiloso, mas é preciso deixar claro, olha, parte do que você está me dizendo, eu vou precisar passar para outra pessoa, porque é do atendimento daquela pessoa, ele precisa saber do que está fazendo, tá certo? Então, precisamos fechar acordo que nós podemos cumprir, porque a falta de cumprimento das promessas afasta a população da gente, nosso serviço fica comprometido. Você mentiu, mas a unidade inteira não presta, né? Tá certo? Insistir em confrontar informações contraditórias. Se ela está dizendo que ela caiu da escada, pronto. Mas você faça a fichinha de notificação e a atenção primária vai acompanhá-la no território. Se aquela escada é tão perigosa assim, a gente precisa remover a escada, tá certo? Demonstrar sentimento de desaprovação. Ah, para de chorar também, né? Não vai adiantar. É o momento dela, no tempo dela, seja de raiva, seja de indignação, vontade de matar aquele pai. Você não vai fazer isso. Você vai atender com todos eles cuidado. Porque, como diz na roça, a gente não pega a galinha falando show. A gente precisa atrair tanto a vítima como o agressor, até para a gente responsabilizar. Tá certo? Se a gente assusta, a vítima não fala mais, ele ameaça a vítima em casa e ele ainda some com ela no território, porque isso já aconteceu com a gente, tá bom? Assumir postura de policial ou detetive. Tem certeza? Foi isso mesmo? Olha, eu estou parecendo que não é. Não é o nosso papel. Isso aí você manda para a Michele, deixa que a Michele resolve. O nosso papel é de acreditar na postura da vítima e cuidar da vítima e encaminhar na rede. E tudo vai se resolver sem muita alarde, tá? Desconsiderar sentimentos e nunca comentar nas redes sociais. Aquele caso, aquele suicídio, a ponte está parada, você vai lá e tira foto e põe na internet. Isso não ajuda. Pelo contrário, né? Existe um movimento que diz que a pessoa já está tentando suicidar. E aí ela viu que uma situação de violência que aconteceu, de um suicídio, ganhou todo um alarme, ganhou toda uma imprensa. Isso faz com que a pessoa também fale, se ele conseguiu, eu também consigo. E o meu caso vai ficar conhecido. Todo mundo vai lembrar de mim. E aí você ajudou, você foi sócio da divulgação daquele suicídio. Tá bom? Eu trouxe aqui para vocês verem como que o nosso sistema ainda está errado. O próprio Ministério publicou isso. Em 2012, um nome fictício, né? Tânia, uma adolescente, tenta suicídio e é levada a um centro de saúde. A família é orientada a levar o CAPS, não há registro, nem notificação, nada no CAPS como ela chegou lá. Também não buscaram, não fizeram nada. Quando chegou em 2013, a Tânia é trazida por desconhecido, é atendida em uma UPA, suspeita de violência sexual, e se faz o protocolo de atendimento e a Tânia vai de novo para o mundo sem acompanhamento, não tem mais registro dela. Quando chega em 2015, a Tânia é encontrada morta, enforcada em uma mangueira no terraço da casa. Quer dizer, ela chegou até a gente. Isso aqui é só um exemplo, a gente tem vários. 42% da nossa população assistida na notificação, elas vão a óbito também. Você já pensou? É um volume muito alto que a gente está perdendo. Eu só não fiz o cruzamento para saber se são as mesmas da repetição, né? E que foram a óbito. Então, quem quer se matar não quer terminar com a vida, ela quer terminar com uma dor que ela está sentindo.
E ela trouxe essa dor, ela traz essa dor e a gente ignora. A gente faz aquele protocolo de final de plantão, próximo, e a gente vai deixando as coisas escorregarem nos dedos. Tá certo? Falei demais, muito obrigada por ter me ouvido. Espero que vocês não tenham ficado cansados. Estou disponível para responder o que vocês acharem pertinente. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Edileuza. Nós é que agradecemos imensamente sua excelente palestra, super completa, e mostrando para a gente na prática como, enfim, como que faz o enfrentamento, o fluxograma, o preenchimento da notificação. Então, eu acho que todos gostaram muito e foi uma aula muito, né, teórico-prática para nós, de extrema importância. Todos elogiaram, viu? E te agradecem ali no chat do YouTube. Tá. Bom, eu tenho aqui poucas perguntas, até porque a aula foi bem esclarecedora. Uma pergunta em relação ao aborto: se a mulher procurar o hospital de referência e lhe for negado o aborto, mesmo ela tendo direito, como ela poderá recorrer? Então, na verdade, a equipe é que avalia no conjunto de informações que tem. Ela tem o direito, mas ela não cumpriu a portaria 1508. Nessa portaria vem dizendo o seguinte: tem um documento em que ela relata o que aconteceu, conta a história dela e assina. Depois ela assina um outro documento dizendo que o que ela está falando é verdade e que, se por um acaso lá na frente, pós-aborto, ficar concluído que ela não foi um estupro, a nossa equipe estaria em situação difícil perante a legislação, que fez um aborto que supostamente não era legal. Então, ela assina dizendo que a responsabilidade é dela e eximindo a equipe toda de qualquer dificuldade, certo? Depois ela assina um outro documento alegando que nós dissemos para ela quais são os direitos que ela tem. O primeiro deles é de manter sigilo. Ninguém vai saber, não vai aparecer no prontuário dela, é um prontuário à parte, separado, que ela cometeu, né, que ela passou por aquele processo com a gente. O segundo é de denunciar o agressor, se ela quiser, nós vamos ajudar a ela fazer essa denúncia, se assim ela desejar. Depois ela tem o direito de ser colocada. Ela, em decidindo ficar com a criança, ela chegou lá, não estava segura, a gente conversa, a equipe conversa com ela separado, depois junto, né? E se ela ficou convencida que ela deve ficar com o neném, que ela não está pronta para isso, nós vamos colocá-la como uma paciente de alto risco, dentro de serviços de alto risco, com uma equipe diferenciada, e vamos acompanhar até depois do follow-up, para que ela tenha uma vida bastante saudável com esse bebê. Vamos fazer a junção com a família para a aceitação desse bebê. É isso. Se ela chegou lá e nós dissemos tudo isso para ela, ainda assim ela quer fazer o aborto, tem uma situação. O feto não pode ter passado de 22 semanas e não pode ter alcançado 500 gramas. O que chegar primeiro elimina a possibilidade de intervenção nessa característica de interrupção da gravidez por estupro. Certo? Existe uma explicação médica para isso, depois disso já não é mais aborto, né? O nome técnico acho que passa a ser outro. Enfim, mas a gente só faz até 22 semanas, porque é o protocolo do Ministério da Saúde. Então, é negado nesse sentido. Se ela decidiu, ela pode ainda ficar com o bebê, a gente acompanhar e ser encaminhado para adoção, tá? A gente vai levar essa gravidez, vamos acompanhar o tempo todo, ajudar nesse processo e depois a assistência social, então, na rede, encaminha para adoção dentro da legalidade. Então, ela assina um documento para a gente dizendo que nós dissemos para ela quais são os direitos e, ainda assim, ela gostaria de fazer essa interrupção da gravidez, tá?
Agora, a análise é da equipe, né? A equipe vai dizer se concorda ou não concorda. Ainda tem um outro documento que é assinado, o médico faz, então, um exame e compara a data do estupro com a idade fetal, avalia o feto tem idade maior do que a data que ela está dizendo que foi estuprada, então é um fator que leva a equipe a não concordar. Não, isso não foi um estupro ou não foi nessa data que ela está dizendo. Por isso precisa ouvir, tanto junto quanto separado. O problema é que ela chega para nós já numa data muito avançada, já perto das 22 semanas, então a gente precisa fazer isso muito rápido para não perder o prazo. Ainda assim, ela atendeu toda a portaria, a equipe vai fazer, não há porquê. Se ela atendeu a portaria, vai fazer. Uma vez que ela não fez, a equipe não fez, ela tem o direito de visitar um outro serviço e pedir uma segunda avaliação daquela outra equipe. Finalizada essa outra equipe, não fez, não fez. Pronto. É isso. São duas opções que a gente tem, mas pelo Pacto de Enfrentamento da Violência contra a Mulher, há a previsão de ter também um no Sul e outro no Norte, que nós ainda não temos. Aí seria, na ocasião, vai ser, então, 4 opções para a pessoa fazer. Tá bom? Tá ótimo, Edileuza, muito obrigada. Bom, professora Maria Angélica, quer fazer alguma consideração? Gostaria de estar parabenizando. A Edileuza traz um assunto extremamente delicado, né, complexo, e você traz de uma forma extremamente prática. Eu acho que, assim, isso é muito enriquecedor para a gente, Edileuza, porque não é fácil. Falar de tantas complexidades que são envolvidas com essa temática. E uma das coisas que chama atenção, quando você traz, eu estava prestando atenção nos seus dados, né? Você fala que é uma pandemia que a gente vive, porque nós estamos falando de 10 mil casos por ano, né? Seja aproximadamente, né, em 2018, em 2019, nós estamos falando de 10 mil casos, e isso é a ponta do iceberg, né? Em 400 unidades, né? Imagina. Isso é o que chega, e aí você mostra a questão da subnotificação crônica, né? Então, nós estamos falando de algo extremamente sério, né, grave, mas que a gente só consegue fazer uma aproximação com alguns casos, e mesmo assim já são assustadores, né? Eu fiquei extremamente curiosa, né, e quando você traz toda essa organização, que a gente percebe o quanto que a gente avançou, né, e a gente conversava isso, inclusive, na palestra anterior, que, assim, não é nenhum orgulho estar no 7º lugar nacional de violência contra as mulheres, mas nós já estivemos no 2º. Então, alguma coisa de políticas públicas nós já fizemos para melhorar, né? E eu gostaria muito de ouvir um pouquinho essa questão das políticas, o que efetivamente tem sido feito para que a gente conseguisse, né, sair do 2º lugar nos estados brasileiros, dentro dos estados brasileiros de violência, para o 7º lugar. Então, alguma coisa nós estamos fazendo, que nós temos uma direção que parece ser acertada, né, Edileuza? Outra coisa que eu acho muito importante a gente perceber, principalmente com relação à questão da pandemia, e você evidencia isso nos últimos slides, com relação ao quanto a pandemia pelo coronavírus tem chamado a atenção com relação ao aumento dos dados de violência contra a mulher. E aí, a importância da gente olhar para esses dados, até porque nós estamos falando de temas muito complexos, de um tema muito complexo e de várias complexidades que estão envolvidas nisso, para ter um olhar muito cuidadoso. Porque não é a pandemia pelo coronavírus que aumenta a violência. Não é o isolamento que aumenta a violência, né? Na verdade, a gente vivencia uma história de violência contra as mulheres que já vem, e a pandemia, o isolamento social, ela pode ser um a mais
né? A gente vai chamar de intersecção, né? De interseccionalidades que estão envolvidas com isso. E aí, assim, para os alunos que estão aqui, isso também é um tema difícil, mas seria como a gente pensar num cruzamento de uma avenida, onde a mulher estivesse nesse cruzamento. Pela mulher passam várias avenidas. Algumas mulheres têm mais avenidas passando por ela, tem mais intersecções envolvidas. Então, essas mulheres são mais vulneráveis à agressão. Então, por exemplo, ser uma mulher branca é diferente de ser uma mulher negra quando a gente pensa na violência. Está lidando em situações de pobreza, a gente fala de outras vulnerabilidades sociais. Mas não quer dizer que a mulher de classe média ou rica não viva a violência. Muitas vezes ela não vai para a manchete, mas ela também vive a violência. O isolamento social, para muitas mulheres, é situação de proteção, não é de violência. Mas para algumas mulheres, é uma intersecção de violência. Então, nós temos várias situações, e o profissional de saúde atento, né? Vem a questão do que fazer quando você fala acolher, escutativa, o acolhimento, a escuta qualificada, né? O abrir o espaço para ouvir o que essa mulher está falando, essa perspectiva do cuidado, essas histórias que são individualizadas, porque cada uma mulher ela está num lugar nessas avenidas de intersecções, nessas avenidas de vulnerabilidades. E isso você fala com muita propriedade, Lewis. E para o nosso aluno que está em formação, tentar entender essa complexidade muitas vezes não é fácil, mas fala do nosso compromisso, da nossa responsabilidade, principalmente com relação à notificação. Acolher, atender, notificar e monitorar. Não soltar. As quatro fases, né? Então, na verdade, o mapa da violência, ele vem dizendo, o Daniel Cerqueira fala o seguinte, em 2012, era então o mesmo governador Renato Casagrande, ele implantou no estado do Espírito Santo o programa Estado Presente. E isso foi um investimento muito grande feito nos grandes bolsões de pobreza que aconteceram. Se você olhar no mapa está escrito isso, estou relatando o que está lá. Ele impactou muito na qualidade de vida, na formação de adolescentes nesses bolsões de pobreza. Fizeram um acordo com o Sistema S, né, SESI, SEBRAE, SENAI, SENAC, em que montaram capacitações na manutenção de carros, alguns acordos que foram feitos, em que, além deles aprenderem, os meninos já tinham alguma entrada no mundo da economia, né, com algum primeiro emprego, e isso refletiu, a curva nossa desceu acentuadamente nas questões da violência como um todo, né? Então, foi um impacto bastante significativo. Isso foi em 2012. Em 2011, já foi obrigatória a notificação de violência. Então, com essa obrigatoriedade, foi obrigada a gente também a capacitar a nossa equipe de saúde, sair na rua e trabalhar na rede esse olhar diferenciado, né? O olhar não dito, o que o corpo está falando, muito antes da fala, o corpo já trazia e a gente não observava esse detalhamento. Então, foi um conjunto de coisas que foram acontecendo. Aí veio a Lei Maria da Penha, que já apertou também essa questão da responsabilização, e as coisas foram chegando devagarzinho. Estudar a violência está muito recente, né? Muito, muito novo ainda. O próprio SUS é muito novo. E aí, quando você põe a violência dentro da área da saúde, é um dificultador. Você fazer com que o profissional da saúde veja para além daquela formação quadrática que a gente tem de 2 mais 2, né? Se esse sintoma mais esse sintoma tem que ser aquilo. E na violência não funciona assim.
Então, assim, mulheres que chegam na unidade, engorda, emagrece, é um fator que você vai ter que observar. Arrancamento de cabelo, né? Roer as unhas demais da conta, criança que devia estar correndo e está toda tímida, reservada, mulheres com processo de engravidar dificultoso. Tem várias situações, assim, às vezes criança que chega, eu já contei algumas vezes e falo de novo, uma criança chega para nós lá 10 horas da noite com a vagina arrebentada, uma criança de 4 anos, caiu de bicicleta. Aí chega uma ficha de um município. Daí a pouco a mesma criança aparece em outro município ou em outro serviço de urgência e emergência, com a vagina arrebentada de novo, caiu do arreio do cavalo, estava brincando e caiu do arreio do cavalo, né? E aí, quando chega no estado, a gente percebe 2 fichas da mesma criança. Foi repetição? Não, são violências diferentes que a criança está passando em lugares diferentes e a gente volta para alertar essa questão da observação. Então, as pessoas podem entender que não era uma violência. Nós já tivemos um caso de uma criança de 8 anos, foi atendida na urgência e emergência, com sangramento vaginal e, segundo eles, foi estuprado por um cachorro. Ora, eu desconheço uma literatura em que um cachorro estuprou uma criança de 8 anos. Anatomicamente impossível, a postura da criança tinha que ser outra, a criança não tinha arranhado, não tinha mordida, ferimento nenhum, só na vagina, né? E aí, quando a gente faz o cerco, visitamos, fechamos, vamos estudar o caso, todo mundo estava convencido que era um cachorro. Fizeram o quê? Mataram o cachorro. E sumiram. A família sumiu. A gente não achou mais ela no interior do estado do Espírito Santo. Na verdade, ela estava vindo da capital de São Paulo. Nós já pedimos uma investigação pela vigilância epidemiológica lá para tentar achar, ver se eles voltaram para lá com uma criança estuprada por um cachorro de 8 anos. Nossa equipe perdeu. Nossa equipe comeu bola, é o nome certo. Então, assim, vários casos vão chegando, quando você observa, aconteceu alguma coisa, a nossa equipe não estava alerta o suficiente, então nós ainda pecamos muito. Avançamos muito. De 2011 para 2019, nós aumentamos em 1.017% o número de notificações. É muito, mas ainda é muito longe da nossa necessidade. Tem muitos outros casos aí que a gente não percebe. E nós também da saúde cometemos muitos erros, né? A gente recebe paciente aí da tentativa de suicídio e o profissional da saúde, às vezes, diz para ele, aqui não é lugar de gente que quer morrer, aqui é lugar de gente que quer viver, quer morrer, esse tanto que você bebeu aí não morre, não. Morrer com paracetamol, você está doido? Né? Então, a gente também comete essas pequenas violências, que, na verdade, não são pequenas, considerando o contexto de violência que a família já vive. Nós somos repetidores de violência. Nós deixamos a população negra esperando muito mais do que a população branca, né? Até porque a população do SUS ela é muito maior negra do que branca. Isso não quer dizer que a população branca não chega ficha para nós. Os serviços privados também têm notificado para a gente muita tentativa de suicídio em vários lugares, em várias situações. E essa questão da pandemia, a expectativa é que piore muito essa situação da saúde mental, em função até da gente não estar cumprindo o luto, né? A gente não se despede dos mortos, não passa aquele choro, não se despede com a família, né? Não. E isso lá na frente vai dar, a previsão é que a gente tenha aí um problema de saúde mental gravíssimo depois da pandemia. Né? Nós já estamos com uma situação de saúde mental complicada em função de poucos profissionais da psiquiatria, da neurologia, poucos aceitam trabalhar no SUS. Nós já temos aí um dificultador, mas que essa pandemia nos demonstra aí uma situação até de desemprego, né, que aumentou, situações econômicas que vão aumentar. E a nossa equipe de saúde precisa estar preparada com paciência, com cautela, com acolhimento, porque sofrimento psíquico só vai para o corpo quando já está há muito tempo, né, cristalizado. E a gente precisa entrar antes da promoção da saúde, na cultura de paz, inclusive nos atendimentos.
Por favor, gente, vamos ser mais humanos, né? Um pouquinho mais humanos. É isso. Respondo algo mais, gente? Bom, eu acho que até a gente abordou muita coisa, exatamente. A gente aborda bastante, até os aspectos psicológicos a gente vai ver amanhã também com a Bernadette, né? Então, aí a gente acaba entrando um pouco na fala dela. Isso, né? A Michelle saiu, já deixou a porta para mim. Não, essa sequência foi, assim, sensacional. Show, né? Até agradeço, que foi até uma sugestão sua, mas normalmente na aula também a gente faz, só que lá a gente tem um limite, 2 horas para vocês duas, e aqui a gente conseguiu esticar um pouco mais. E isso possibilitou até essa troca, né, ser muito maior, e isso todo mundo saiu ganhando. Mas eu acho que, pelo que eu estou vendo ali, realmente a gente já vai ter que finalizar. E, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a Edileuza e a Michelle, a professora Maria Angélica, e um agradecimento especial também aos acadêmicos que tornam essas programações, né, possíveis, né? Porque eles, assim, estão sendo, os docentes preparam, mas eu devo dizer, eu agradeço muito os discentes, eles têm um papel fundamental, eles têm a logística, né, estão se tornando, assim, cada dia mais competentes, né? nessa área. Maria Angélica falou que eu sou... O que você falou, guria mesmo? Blogueira. Blogueira. Não, você está se especializando em blogueira. Não, eu divulgo, ajudo na divulgação. Oi. Eu queria convidar os acadêmicos para vir ajudar a pensar como que a gente pode melhorar isso do lado de cá. Mas, assim, só olhar perfil no banco de dados eu não vou aceitar, não. Eu quero gente que me ajude a pensar por que tem repetição, por que eu tenho paciente com 30 tentativas de suicídio, né? O que a gente tem que fazer para melhorar? É isso. Pode vir pesquisar, me ajudar a pensar, eu vou abrir espaço tranquilamente. Só não tem bolsa, né? Mas sejam bem-vindos. Não, e eu vou aceitar já, né? Não sou acadêmica, não, mas eu já vou juntar aí. Vamos nos inserir no grupo do pensamento. Pois é. Grupo do pensamento. Bom, mas então é isso. Gostaria de dar boa noite a todos, agradecer muito novamente, e eu acho que a Juliana vai finalizar, né, Juliana? Convidar para amanhã estarmos juntos novamente, né, Patrícia? Sim. E algumas questões que ficaram sem resposta, a gente faz o resgate amanhã. Obrigada. Alguns tópicos seriam abordados amanhã, então a gente deixa essas perguntas para serem feitas na sequência das palestras de amanhã. E nós agradecemos muito a sua palestra, foi incrível, e agradecemos também a disponibilidade das nossas professoras de abrir esse espaço para uma discussão tão importante. Esperamos todos para participar amanhã com a gente, onde serão abordados os temas do perfil psicológico de uma vítima de violência e também a promoção de cuidado à mulher. Esperamos todos e que tenham todos uma boa noite. Para vocês também. Boa noite. Eu sou William Bonner, eu queria sempre ser, né? A Fátima Bernardes. Boa noite, gente. Joia, boa gente. Noite, gente. Boa noite, obrigada. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Mãe, tô aqui no PP, tá? Como é que diminui aqui, filho? Como é que eu fecho aqui? Daniel, leave meeting.